Bom dia, gente. Então hoje nós vamos terminar o conteúdo de geografia, tá? Vamos fazer o último capítulo, os dois últimos módulos da apostila, o módulo 7 e o módulo 8, tá bom? Então são os solos e o relevo. Então no módulo 7, a partir da 749, o que tem de importante aí? Então vamos lá, o solo ele é constituído de alguns elementos, a soma de alguns elementos. Quais elementos? Areia, argila, humus, água e ar. Então esses 5 elementos, areia, argila, humus, água e ar, eles em maior ou menor quantidade, dependendo de qual tem maior quantidade ou não, vai definir a fertilidade do solo, se esse solo é bom ou não para plantar, para colher ou para o gado, para algum gênero específico. Então, uma característica, por exemplo, um solo que tem grande quantidade de argila, ele vai ter uma especificidade na indústria. Outros solos com mais água, por exemplo, tende a ter menos quantidade de micro-organismos. Então, isso é uma variável, tá? A soma dos 5, você define qual tipo de solo eu tenho. Eles podem ser zonais, intrazonais ou azonais. Isso aí nós temos aí na 751, a 750 eu já falei. Então tem os zonais, intrazonais e azonais. O primeiro não tem relação com o clima, ou seja, um solo fértil. O segundo tem relação, tá bom? Mas com a composição do mineral. Os azonais, tem um erro aí na apostila, são poucos desenvolvidos, tá bom? Então os zonais, eles têm fatores climáticos, ele tem interferência dos fatores climáticos, zonal, ou seja, a zona onde esse solo é encontrado define as suas características geológicas. O intrazonais tem relação com o clima. Então, por exemplo, eu tenho um solo na Amazônia, ele vai ter determinada característica. Eu tenho outro solo aqui no sul, outra característica. E os azonais são pouco desenvolvidos, tá bom? Então é a folha 751. Na 751 ainda tem os perfis de solo. O que é um perfil de solo? É um retrato. Eu vou pegar desde a superfície até a última camada. Eu vou observar esse solo, se ele tem muito humus, se é um solo antigo, se é um solo novo. Então, através desse perfil de solo, eu consigo analisar o tipo de solo que eu estou trabalhando, ou que eu irei trabalhar, tá bom? Na 752 tem os tipos de degradação. O que é degradação? Erosão, destruição do solo. Então acompanha aí na 752. Ravina é uma destruição superficial. Vossoroca é uma destruição profunda, que atinge camadas mais ao interior do solo. Arenização é excesso de areia. Desertificação é quando o solo empobrece e se torna um deserto, né? Então é clima árido e semiárido. E o salinização, excesso de sal, tá bom? Na 753 você tem as características do manejo do solo, como proteger, pode ser mecânico, vegetativo, os tipos de como manusear e proteger esse solo, tá bom? Então desse capítulo 6 aí, o que tem de importante? O solo é constituído por 5 elementos principais, a quantidade de elementos em cada região vai definir a fertilidade, a utilidade desse solo, tá bom? E alguns fatores que influenciam na formação dele também. O tempo, o clima, os organismos, a origem e o relevo. Então esses 5 fatores, somados aos 5 elementos físicos do solo, você consegue definir, caracterizar o tipo de solo. Então, por exemplo, um solo que tem muita areia e o clima não ajuda, ou um solo que tem muita argila e o relevo não ajuda. Então, aqueles 5 elementos mais os 5 fatores define, tá bom? Argila, areia, humus, água, ar e os 5 fatores ali embaixo. Você consegue caracterizar se o solo é bom ou não. O nosso último capítulo da apostila é o 8, relevos do Brasil. Então, ele é bem simples. O que importa nele, o que cai no vestibular, é a página 760, que fala sobre os 3 mapas, tá bom? Os 3 mapas que existem, as 3 classificações de relevo. Haroldo de Azevedo, Aziz Abissaber e o Jurandir Ross. Então, abram a apostila e observem aí. 760, Haroldo de Azevedo, é a primeira divisão do relevo do Brasil. Então é bem simples.
Ou é planalto ou é planície. O que está no nível do mar é planície, o que está fora do nível do mar é planalto. Fácil, tá bom? Mais de 200 metros é planalto. O Aziz Absaber, ele começa a introduzir outras características. Então ele vai analisar o solo a partir do processo de erosão. Por exemplo, se tem mais erosão do que decomposição, é um tipo de solo, é um planalto, uma planície. Então ele vai analisar os agentes externos. Como que os agentes externos destroem aquela região, o vento, o sol, a chuva, o clima em geral, tá bom? E a Abdur-Jurandir-Roz é a mais completa. A Abdur-Jurandir-Roz é a atual, a mais completa das três. Ele vai caracterizar a partir de alguns critérios. O solo o relevo a partir da sua estrutura do solo, dos elementos que ajudam na constituição desse solo, no clima, tá bom? E, obviamente, na altitude, né? Planalto, planície e a depressão. Então, observem aí que o último mapa da página, ele tem mais elementos, ele tem 28 unidades de relevo, tá bom? E para finalizar, o relevo ele é constituído por agentes internos e externos, ou seja, internos dentro do planeta, vulcanismo, terremoto, choque entre as placas tectônicas, abalo sísmico, e os agentes externos, chuva, vento, sol, tá bom? A ação do ser humano. Então o 7 e o 8 são capítulos que quase se entrelaçam. Por quê? O solo e o relevo tem muita relação, né? O solo e o relevo, apesar... É mais o relevo com o solo do que o solo com o relevo. Por quê? Dependendo do relevo, você não vai ter um solo bom. Não vai ter um solo propício numa depressão para uma plantação, até pela característica. Então, nós temos uma estrita relação entre o capítulo 7 e o capítulo 8, tá bom? Então é a formação do solo, quais são os elementos principais do solo, e ali não tem jeito, é decoreba, os 3 tipos de mapa de relevo do Brasil. Vou passar o exercício do SAI e vou complementar com o exercício, tá bom? Até mais.